Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje vamos entrevistar Maria Ferreira de Souza Loló, que é do Departamento de Humanidades da Secretaria de Governo aqui de Santo André. Loló, obrigado por ter vindo aqui na nossa redação para falar desse Departamento de Humanidades. Eu que agradeço, essa oportunidade de poder conversar um pouco com os nossos internautas e falar um pouco do que o nosso governo Carlos Grana vem promovendo na área de humanidades. Eu que agradeço. A primeira pergunta, Loló, é para que o nosso internauta possa entender um pouquinho o que o seu departamento cuida, o que é humanidades, por que o título Humanidades? Humanidades é onde trata, porque dentro desse departamento nós temos diversos segmentos, que é o intitulado chamado Departamento de Minorias, Então eu costumo dizer que é o departamento onde cuida das pessoas que merecem uma atenção especial, assim, que são as pessoas idosas, com deficiência, igualdade racial, juventude. E hoje nós temos atualmente uma assessoria que nós chamamos da diversidade sexual LGBT. Então são segmentos que historicamente assim sofrem preconceitos. Então é lá que nesse departamento que a gente é responsável de pensar políticas públicas que vai garantir a dignidade dessas pessoas. Ok. Você tem uma experiência no legislativo, Foi vereadora do ano 2000 ao 2008. O que possibilitou essa sua experiência agora na sua nova atividade de humanidades? E qual é a diferença que você tem sentido do antigo governo Aydin e agora com o Carlos Grana nesse segmento? Bom, acho que você está colocando um monte de perguntas aí. Eu acho assim, o que facilita nesse meu trabalho hoje, assim, a minha experiência no Legislativo, que eu costumo dizer que no Legislativo é um espaço que você aprende a dialogar, Porque é um espaço onde você convive direto com interesses diferentes, com pensamentos também diferentes, e você precisa ir tecendo essa construção, buscando o melhor para a cidade, Então, isso é um aprendizado, assim, é um processo bastante rico, que aí você leva para a vida, E aí, isso com certeza, e também está à frente, assim, de um departamento que trabalha com as temáticas, que muitas vezes elas têm uma certa particularidade e dificuldade também na questão de preconceito, tudo. Então, eu penso que isso, com certeza, me ajuda bastante a realizar esse trabalho. Porque você, como vereadora, você às vezes recebe críticas, algumas situações de reclamações, mas às vezes só faz requerimentos para o prefeito, de plantão lá, Às vezes está do seu partido ou não. Mas agora você tem a oportunidade de executar uma política de humanidades, Qual é a diferença entre ser vereadora e agora estar no executivo? Não, o papel do vereador, da vereadora é pensar políticas também, para a cidade, fiscalizar o executivo, mas a gente vem mais na parte de propor, Agora, no executivo, a gente tem a possibilidade de realizar, Eu costumo dizer que é através da política que a gente transforma e você busca realizar aquilo que você acredita. Então, você tem o potencial para isso, Então, é isso que me encanta na política pública, no executivo, essa possibilidade de realizar, Então, você tem uma maior agilidade para você executar aquilo que você acredita, Então, voltando àquela segunda parte da pergunta, qual foi a realidade que você encontrou nesse departamento, se é que existia esse departamento no governo Aydin, e agora com o olhar do governo Grana? Eu acho que assim, o que diferencia assim, até essa disposição para o diálogo, o nosso prefeito Carlos Grana, ele sempre vem pautando assim, olha, nós precisamos construir uma cidade
que saiba dialogar, que aprenda a reconhecer as diferenças e ver nessas dificuldades como um potencial de transformação. Então, essa questão da escuta, de aprender a conviver com as diferenças, isso contribui bastante, principalmente nessa área que nós estamos trabalhando. Né? Ok. Eu queria até aproveitar assim, para colocar assim, como nós trabalhamos com essas temáticas que muitas vezes é objeto assim, de falta de entendimento, de preconceito. Então, nós estamos pensando também, vai ter uma assessoria de cultura de paz, onde a nossa ideia assim, é trabalhar na transversalidade, assim, não só com esse segmento, mas com todo o governo, entendeu? Como é que lá no SEMASA, por exemplo, onde a gente lida com as questões assim, de áreas de risco e que tem os conflitos dentro da comunidade, como é que a gente aprende a potencializar e entender esses conflitos como uma possibilidade assim, que a gente possa vir a resolver nossas questões, governo e a comunidade, através do diálogo. Como é que nós podemos pensar uma saúde mais humanizada, uma saúde assim que não pensa a saúde como uma doença, mas uma saúde como uma possibilidade assim, de integrar a comunidade dentro do governo. Então, todo esse processo que a gente vem conversando e dialogando bastante com diversas secretarias, é justamente com esse objetivo da gente promover uma cidade mais humana, uma cidade então, que a sua dialoga. diretoria ela é transversal às outras secretarias. Ela vai... Tanto é que o governo grande já até anunciou que pode transformar a Secretaria de Governo na Secretaria de Direitos Humanos e Cultura da Paz, é isso? Isso está sendo feita essa discussão interna, fica até a sugestão aí para vocês convidar o João Avalileno, que é o nosso secretário, para vir conversar um pouco qual o formato dessa secretaria, o que é que nós estamos pensando. Mas o Departamento de Humanidades vai continuar? Ele continua com essa estrutura aí. Com esse foco que você está dizendo, né? Com esse foco de trabalhar com esses diversos segmentos. Até para o nosso internauta entender um pouquinho, quais são as atividades que estão na pauta do dia aí do departamento? Então, assim, hoje nós estamos assim, pensando em 2013, por exemplo, nós tivemos uma fase ainda que é uma fase de ajuste, de regulamentar os conselhos, porque nós respondemos por 4 conselhos que estão direto, né, que é o Conselho da Pessoa Idosa, Conselho da Pessoa com Deficiência, Juventude e Igualdade Racial. Então agora eles já estão legalizados, exceto de Juventude, que em agosto vai ter eleição para o Conselho. Mas a ideia assim, é nós organizarmos o Dia Internacional da Não Violência, que tem a ver com o departamento. Quando que vai ser? Esse é em outubro que a gente celebra, né, essa data internacional da não violência. Vamos estar fazendo atividades para o mês da pessoa idosa. Então, todos os eventos que a gente faz, a gente busca dar esse recorte assim, de como é que a gente, nessas atividades, a gente possa promover uma mudança na vida da pessoa, no resgate à dignidade, ela se reconhecer como pessoa capaz de mudar sua história, sua vida. A mesma questão também assim, é para a comunidade LGBT. Nós também vemos trabalhando com o mesmo respeito, com o mesmo assim, carinho e acolhimento a essa população, que nós pensamos como é que a gente pode promover festas, mas também como é que a gente pode buscar conhecer um pouco como é que elas vivem, como é que essa população vive, quais os sonhos dela, quais as dificuldades também na geração de trabalho, de qualificação profissional, enfim. Por isso que a gente entende que o nosso trabalho ele é matricial mesmo, ele precisa ser construído em parceria com diversas assessorias, com diversas secretarias e também com as universidades, né? A gente entende que a Universidade Federal do ABC, por exemplo, ela é importante e precisa ser uma parceira nossa para a gente ter sucesso nisso. Vocês vão organizar alguma caminhada agora nesse sábado, não vai? Então. Sobre a questão do LGBT, né? Como que vai ser essa programação?
Então, esse sábado agora, dia 18, das 10 às 12, é um evento bastante simples, porque nós ainda estamos nesse processo de se organizar, de ter materiais, de fazer um planejamento a médio prazo, mas nós entendemos que era importante nós estarmos na Oliveira Lima, conversando com as pessoas, porque ali a Oliveira Lima é um lugar que vem de pessoas de todos fluxo, os bairros, né? Que é o dia de combate à homofobia, né? Então a gente entende que nós precisamos mudar essa forma da gente pensar e ter preconceito para tudo, né? A gente tem preconceito contra homossexual, tem preconceito contra pobre, preconceito contra nordestino, contra negros e negras, enfim. Então, qualquer ação que ela vise dar visibilidade a ações que vão num processo, não gosto dessa palavra combate, assim, mas num processo de transformar essa cultura que nós temos. Então a gente acredita que é interessante, que é uma possibilidade de dizer, olha, tem coisas acontecendo e coisas boas que sinalizam esperança. Então, por isso que aí a gente vai com pouco material, por isso que nós vamos fazer das 10 às 12, mas nós queremos estar conversando com a população da nossa cidade. Ok. Essa política que você descreveu, Loló, ela está integrada às políticas das outras cidades na região? Como que está essa conversa com o consórcio, se essa política pode ser unificada? Então, eu penso assim, a gente tem um momento de pensar a cidade, mas não dá para você focar só na nossa cidade, entendendo que é lógico que tudo que a gente faz e tudo que acontece em Santo André acaba ocorrendo nos outros municípios. Então, a gente precisa pensar regionalmente, sim. Eu participo do consórcio, eu assumi esses dias como coordenadora do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos. E já há algum tempo, inclusive quando eu era vereadora, eu já cobrava dos pares na Câmara, olha, nós precisamos fazer discussão regional, porque tem muitos problemas que são comuns, e felizmente nós temos essa figura, né, do consórcio que contribui para que nós possamos pensar. Já teve reunião desse grupo? Então, teve uma reunião que teve um planejamento, na qual eu fui eleita, inclusive assim, a gente já estamos pensando em organizar algumas atividades no âmbito da cultura de paz, dentro do consórcio, já foi pensado algumas propostas, logo em breve, com certeza a gente vai estar trazendo umas boas notícias. Lola, um assunto que eu queria comentar com você, e gostaria da sua opinião, é sobre um projeto que aqui de Santo André, que chama Nanasa, que é um projeto voltado aos deficientes e também ao esporte, natação. Eles disseram que tiveram dificuldade de ter o cadastro no governo do estado, obtiveram, mas ainda não foi publicado no Diário Oficial. Eu queria saber como que está essa situação da relação da prefeitura com esse projeto. Então, o nosso prefeito Carlos Grana manifestou a preocupação com essa situação, pediu para a gente acompanhar bem de perto. E aí nós montamos um grupo de trabalho envolvendo diversas secretarias, da qual participou o gabinete do prefeito, nós da Secretaria de Governo, onde participou eu, João Vabileno, Secretaria da Saúde e o Departamento de Esportes, onde a Marta e a equipe dela também teve, no sentido assim de como é que a gente podia buscar amenizar essa situação, porque assim, o Nanasa atende hoje em torno de 250 pessoas, né, e tem uma fila de em torno, não sei se é de 600 são em torno de 600 pessoas que estão na fila, e ela tem uma despesa muito grande que hoje não tem como Santo André assumir essa despesa, porque não foi colocada no planejamento. Mas nós entendendo da importância e o que significa o Nanasa para essas pessoas que utilizam lá, então foi conversado, aí a gente apresentou uma proposta para a CID, que é a associação que gerencia lá,
E aí nós vamos entrar com alguns profissionais na área de educação física, numa contratação direta, até esse processo aí do governo do estado vir o dinheiro para Então a prefeitura se compromete em ajudar o projeto. Isso, então, para não parar, não sofrer prejuízo das atividades lá. Você é pedagoga, né, Loló? Qual é o trabalho sua dentro dessa situação? E você foi vereadora, você propôs alguns projetos, né, até o dia da conscientização da prevenção a ler lesões por esforços repetitivos. Qual a importância da pedagogia e ao mesmo tempo desse projeto? Ele andou? Como é que está essa situação? Então, acho que é o último dia do mês de fevereiro, que é o dia, né, municipal de combate ao Leridord. Uhum. Então, todos os projetos que eu fiz, na maioria, assim, foram projetos assim, que foram indicados pela população da qual eu tinha contato, era próximo ao meu mandato. O Leridord, assim, nós chegamos a fazer seminário, a discutir bastante isso, porque como é uma doença invisível, né, então tem toda essa dificuldade do lesionado demonstrar que ele tem problema no ombro, que ele tem problema no pulso. Então nós fizemos esse dia porque é o dia que a gente se debruça para conversar e ver os problemas juntamente com os bancários, os sindicatos e infelizmente assim teve um tempo que foi interrompido esse processo, né? E vamos ver se o ano que vem ele retoma. Mas nesse fevereiro teve? Não teve, não teve, porque e a gente chegando também, como não teve essa transição de governo, aí nós chegamos o mês de janeiro inteirinho, fevereiro foi assim. Mas você vai retomar esse projeto? Eu vou cobrar agora. Vai cobrar, né? Você está no executivo, né? Tá certo. Então é um compromisso também, né, nesse sentido, né? Loló, agradeço a sua participação aqui na redação do Repórter Diário. Obrigado pela visita. Eu também quero agradecer a Ayrton, Repórter Diário, agradecer aos internautas e aproveito para colocar que nós estamos lá à disposição. Nós ficamos lá na prefeitura, no 8º andar, sala 5, e estamos aí de coração aberto, né, para receber as sugestões, as críticas, enfim, de como é que nós podemos melhorar, como é que nós podemos construir essa cidade que acolhe, que humaniza, uma cidade que promove paz. Aliás, é uma das 17 prioridades do governo Grana, né? De fazer a cidade mais humana, não é isso? Isso apareceu na pesquisa como um anseio da população, né? Então eu penso que a gente está indo por esse caminho porque tem uma coisa que eu sinto que unifica todas as pessoas, né? Que é o desejo de ser feliz, de poder viver em paz, de poder sentir que a pessoa possa circular tranquilamente. Então, para isso a gente vai ter que percorrer um caminho ainda de respeito, de inclusão, de dignidade das pessoas. Ok, obrigado, Obrigada, Loló. Também. Cara internauta, você vê a entrevista com Maria Ferreira de Souza, a Loló. Caso queira mais informações sobre essa matéria ou outros assuntos relacionados, acesse o site repórterdiario.com.br e até a próxima.